meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson, do canal Everson Marco Crochê. E, gente, vim trazer para vocês mais um vídeo de embala e fala. E vocês devem estar perguntando aí, mas que tanto vídeo de embala e fala ele está trazendo aqui pra gente? Pessoal, eu quero trazer para vocês para mostrar, né, que assim como as vendinhas estão acontecendo aqui no meu cantinho, elas podem acontecer aí no seu cantinho também. Se você tem pecinhas paradas na pronta entrega e você quer ver como que você faz para conseguir vender, gente, assiste esse vídeo até o final, porque todos os meus vídeos de embalo e fala são recheados de muitas dicas para vocês. Eu gosto de estar trazendo, gente, para mostrar que assim como está saindo aqui no meu cantinho, pode sair para vocês também. A gente precisa fazer o que para conseguir vender as nossas pecinhas? A gente precisa divulgar. O último embalo e fala que eu trouxe foi de um kit que eu montei de atacado para revenda, que eu fiz com pecinhas que eu tinha aqui no meu ateliê há mais tempo. E aí, pessoal, resolvi postar aquele kit e vendi. Depois disso, o que eu fiz? Falei, vou voltar a postar as minhas fotos, tanto no Instagram, tanto no WhatsApp, né? Pra estar tentando fazer venda. E, gente, postei as minhas fotos e consegui fazer vendinhas. Teve vendas tanto no Instagram quanto no WhatsApp. E esse lindão aqui, gente, que é o nosso jogo de passadeira econômico, que eu fiz em cor única, né, na cor CAC, teve 3 clientes que vieram atrás dele. A primeira, né, a gente já garantiu, já levou o seu tapete, o seu jogo, né, de passadeira, na verdade. A segunda que entrou em contato comigo não tinha, mas aí ela gostou desse redondo amarelo, já levou o amarelo e o que ela fez, gente? Fez uma encomenda desse joguinho aqui, ó, na cor amarela também, para estar combinando com o tapete redondo que ela comprou, tá? E a outra cliente que mandou mensagem falou que queria, eu falei que eu não tinha mais disponível, mas que eu iria produzir, né, mais tapetinhos de cor única, né, mais joguinhos de passadeira de cor única, que se ela se interessasse, assim que eu produzisse, eu já mandava para ela. Então, pessoal, ó, a partir de uma postagem, eu consegui, ó, fazer vendinhas para 3 clientes, tá? A partir de um único jogo. E é bom quando a gente faz isso, pessoal, para a gente entender como que é o nosso público. Então, o que eu vi aqui? Eu postei desde os meus jogos, né, mais sofisticados, com fio peludinho, com fio multicolor, e um joguinho aqui que eu fiz, ó, mais simples, mas mesmo assim, gente, lindo e elegante, de cor única. E o que aconteceu, gente? O simples e elegante de cor única foi o que chamou a atenção dos meus clientes. Então, o que eu já pensei? Eu preciso fazer uma produção com tapetinhos de cor única aqui no ateliê, porque eles chamam a atenção. Às vezes as pessoas, elas querem, gente, um joguinho para estar colocando na sua casa, assim pro dia a dia, tá? Para estar batendo ali no dia a dia, porque geralmente esses mais sofisticados, as pessoas deixam para utilizar em datas especiais, né? Natal, Ano Novo, Páscoa, aniversário, e no dia a dia elas gostam desses joguinhos que são um pouco mais simples, que não tem tantos detalhes. Então falei, vou ter que investir em uma produção de tapetinhos assim. E aí, pessoal, o que eu tô pensando? Quando eu produzi esse tapetinho aqui, no meu ponto, eu não gostei muito do tamanho que ele ficou. Eu achei que ele poderia ficar maior. A passadeira não, gente, a passadeira ficou certinha, tá? Ficou um tamanho excelente, mas os tapetinhos eu achei que poderia ficar maior. Então, o que já veio na minha cabeça? Fazer uma adaptação nesse jogo, tá? E gravar a videoaula para vocês. Então, gente, se vocês querem que eu grave essa videoaula, já escreve um comentário aqui para mim falando, grava pra gente, que eu já vou entender que vocês querem a aulinha desse jogo e eu vou trazer para vocês, tá bom? Então, pessoal, nessa publicação que eu fiz, né, nessa minha divulgação de vendas, eu consegui vender 3 peças não, né, vendi 2 jogos, mais um tapete redondo para 3 clientes e peguei uma encomenda. Então, para mim, gente, valeu super a pena. E o que eu tenho que pegar agora, gente, para estar fazendo sempre? Eu tenho que pegar, deixar marcado na minha agenda e uma vez por semana, pelo menos, tá fazendo a divulgação das pecinhas que eu tenho aqui no meu ateliê. Tem peças, pessoal, que às vezes eu posto
a pessoa, ela tira o print, né? Aí passa alguns dias, ela vem atrás. Ah, você tem esse tapetinho? Então, às vezes, a pessoa também tira o print, mas ela esquece. Então, se você tiver aquela constância de estar sempre postando, você vai estar chamando a atenção da sua cliente. E o que que eu faço, gente, para ficar mais fácil para mim, tá? Então, que nem, ó, tô fazendo o meu trabalho, né? Acabei meu trabalho, eu já coloco ele na minha mesa, tiro foto e aí eu pego uma dessas fotos e eu já edito no Instagram, tá? Eu vou lá e eu já coloco o nome do jogo, o tamanho, né, a medida que ficou e o valor de venda. Já salvo essa foto. Essa foto, gente, eu montei uma pastinha no meu celular onde está escrito pronta entrega. Então, nessa pastinha eu tenho todas as minhas prontas entregas, porque fica mais fácil. Quando eu vou postar nas minhas redes sociais, eu vou entrar nessa pasta e dessa pasta eu já posto tanto no Facebook, tanto no Instagram, quanto no WhatsApp, tá? Agora, se a gente não deixa assim organizadinho, fica demorado pra gente postar, porque a gente tem que ficar procurando essas fotos para depois estar postando. E quando a gente já tem tudo bem organizadinho, a gente fica mais fácil, porque ó, eu entro nessa pasta e já posto nesses 3 lugares. E aí, gente, eu vou conseguir ser mais ágil, porque ó, em 10 minutinhos eu consigo fazer a divulgação dos meus trabalhinhos, pessoal, em 3 redes sociais, tá? Como eu falo para vocês também, gente, se vocês têm grupos, tá? De WhatsApp, por exemplo, grupo do trabalho, grupo da escola, grupo do condomínio, grupo do bairro de onde vocês moram, peça licença, pelo menos uma vez por mês e divulga os seus trabalhinhos lá. Porque para você vender, as pessoas têm que saber que você faz crochê. E, gente, nós estamos chegando numa data boa para vender, que é o Dia das Mães, tá? Então, no Dia das Mães, gente, muitas pessoas estão procurando produtos para estar comprando para oferecer para suas mães. E aí, gente, pensou? Elas veem o seu crochê, elas veem uma peça de decoração super linda e elas já põem ó, tá chegando o Dia das Mães, quem sabe eu compro para dar para minha mãe, para dar para sogra, para dar para tia, né, gente? Então a gente tem que ter várias opções. Desde opções mais luxuosas até opções mais simples, com precinho mais em conta, para a gente estar atraindo todo mundo, tá bom? Então eu fiz essa vendinha, gente, graças a Deus, através da publicação, né, de fotos que eu fiz tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no WhatsApp, tá? Esse kit aqui, inclusive, gente, essa cliente, ela já tinha falado que ia ficar com ele. Só que aí, como ela depois não deu retorno, né? Eu acabei falando, não, vou deixar então na pronta entrega. Aí o que que eu fiz? Eu postei ele de novo. E assim que eu postei, ela já entrou em contato comigo e falou assim: não, eu quero o jogo, eu vou ficar com o jogo. Separa para mim, porque inclusive ela tinha pedido para eu fazer o jogo, que é a passadeira e 2 tapetinhos, e ela pediu um tapetinho a mais. Então esse jogo aqui, gente, ele tem 4 peças. Ele tem a nossa passadeira, que ficou com aproximadamente 1,10 e 3 tapetinhos de 70 por 52, tá? Então tá esse joguinho aqui, que é o nosso joguinho Josi, inclusive tem a videoaula aqui no cantinho para vocês. Tem esse que é o joguinho mais econômico do mundo, que eu fiz a partir da videoaula da Luísa Delug, mas eu quero ver se eu faço uma adaptação nesse joguinho para estar gravando também para vocês, para ele ficar maior, tá? Porque o tapetinho ficou com 64 por 48. E eu gosto, gente, que os meus tapetinhos fiquem pelo menos 70 por 50. E aqui embaixo, gente, a gente tem o nosso tapete, o nosso tapetão abacaxi, tá? Que tem a videoaula aqui no cantinho. Se eu conseguir, pessoal, vou deixar para vocês todos os links das videoaulas, tá bom? E aí tem separadinho aqui, gente, aquilo que eu uso de básico nas minhas embalagens, tá? Que é o nosso saco de polipropileno, gente. Aqui eu tô com a minha medida, né? Tô com 4 saquinhos de 35 por 45, mas eu uso no meu ateliê tanto de 30 por 40 quanto de 40 por 60, tá? Mas aqui, ó, que nem se eu fosse vender esse joguinho normal, que é a passadeira mais 2 tapetinhos, eu ia colocar num saco de 40 por 60. Mas como ela quis, né, a passadeira e os 3 tapetes, eu vou colocar 2 tapetes numa embalagem e uma passadeira e um tapete na outra, porque todos eles, mesmo no saquinho maior, não vai caber, tá? E aí, pra eu pôr
3 peças num saquinho maior e essa aqui no outro saco, que não é tão pequeno também, vai ficar meio que sambando ali. Então, eu falei, vou dividir em 2 pacotinhos. Vou pôr um jogo de passadeira em um e aqui o nosso tapetão em outro, tá? Se eu tivesse o menorzinho aqui comigo, gente, o 30 por 40, eu ia pôr esse tapetão nesse menor. Mas como eu não tenho, né, vou embrulhar todos eles nesse 35 por 45. Pessoal, eu compro essas embalagens pela Shopee, tá? A gente compra por quilo. Por isso que eu falo, se você compra um saquinho menor, ele vem mais, porque é por quilo, tá? Por isso que às vezes ter um saquinho tamanho um pouco menor vai te facilitar, porque você vai conseguir embrulhar suas pecinhas menores e vai conseguir economizar mais. E como essas entregas, pessoal, são aqui na minha cidade, eu coloco depois, ó, dentro desse saco aqui, que é o nosso saco de boca de palhaço, tá, gente? Quando eu comecei a colocar nesses sacos, eu fiz, gente, personalizado, tá? De uma moça que morava numa cidade aqui próxima. Eu tenho, inclusive, esses personalizados ainda, só que eu vi na Shopee esse daqui, por um preço, gente, muito mais em conta. E eu falei, gente, por que não, né? É claro que aquele outro saco, a qualidade dele era melhor, tinha toda a nossa logo aqui, mas eu falei, tá muito caro, né? E aí a gente acaba o quê? Tendo que colocar esse precinho também nas nossas peças, porque querendo ou não, gente, essa embalagem, ela tem que fazer parte do preço total do nosso produto, porque senão a gente vai estar perdendo o nosso lucro na embalagem. Por isso que eu falo, você está começando agora, gente, você fala, não tem como eu investir em embalagens. O que que você faz? Acrescenta R$ 1 ou R$ 2 no seu trabalho. Por exemplo, eu vou vender um tapete aqui por R$ 40. Coloque então o seu tapete, por exemplo, por R$ 41,99, né? Ou por R$ 42,99. Não seja por longe, R$ 44,90, tá? Acrescenta um pouquinho do valor no seu trabalho das suas embalagens, tá? Porque aí você vai conseguir ter uma embalagem personalizada com carinho para sua cliente e você vai, né, não vai perder, não vai ter prejuízo na sua venda, tá bom? Porque, por exemplo, uma pessoa que vai pagar R$ 40 no trabalho, ela não vai ver tanta diferença em pagar 42 ou em pagar 41 se você não quer pôr muito mais caro, tá? E aí, gente, com esse R$ 1 você consegue investir na sua embalagem, tá? Porque o que eu faço? Eu coloco no saquinho de polipropileno, eu passo o meu cheirinho. Se você não quer comprar o seu cheirinho, não tem problema, você tem amaciante na sua casa, usa o seu amaciante para fazer o seu cheirinho. Aqui, gente, eu tenho opções de mimo, ó, tenho essa opção que foi uma opção comprada, tá? E tem aqui, ó, essa opção que foi uma opção feita, tá? Eu tinha fio de malha, tinha esses chaveirinhos aqui, que se a gente for comprar também são baratinhos. Resolvi fazer chaveirinho, ó. Aqui, gente, é um chaveirinho de coração não, de flor, é uma flor. E esse outro aqui, gente, ó, é o nosso chaveirinho de coração. Olha que lindeza, gente, que ficou. E aposto que as clientes irão amar. E aqui, gente, os nossos cartõezinhos de visita. O cartãozinho de visita, gente, eu acho ele muito importante, tá? Porque no cartão de visita a gente encontra todos os nossos dados, Instagram, Facebook, WhatsApp. E aí, quando chegar na casa da cliente, ela vai guardar esse cartãozinho. E se alguma pessoa for lá e ver o seu trabalho e gostar, ela tem um cartãozinho com os seus dados, com as suas informações para passar para essa pessoa. E aí, essa pessoa vai conseguir entrar em contato com você, tá? E um outro charmezinho que eu gosto de mandar, gente, é o cuidado com a sua peça, tá? Para que a cliente saiba como que ela vai ter que fazer com esse seu trabalho, tá bom? Claro que muitas vezes as clientes colocam tudo para bater na máquina, só que ela tá ciente que o crochê, ele pode ser batido sim na máquina, mas ele tem que ter um certo cuidado. Não posso jogar com qualquer coisa, não posso colocar qualquer produto, não é de qualquer jeito que eu vou estar estendendo essa peça. Porque, claro, a cliente pode fazer como ela quiser, só que se aquilo for danificado, ela não vai poder falar depois que foi o seu trabalho que foi mal feito. Não, na verdade, foi o modo como ela cuidou do seu trabalho. Porque se eu vou em um lugar, compro um produto, e naquele produto tá falando assim, ó, por exemplo, não deixa molhar. Eu vou lá e molho. O produto estragou, eu vou falar assim, o produto não presta. Não, estava escrito lá, não deixa molhar. É a mesma coisa aqui, tem muitas peças que falam, não estende com prendedor no varal. Por quê, gente? Porque estica, é algodão.
a pessoa vai e coloca. Depois vem falar, o seu ponto tá torto. Não é meu ponto que tá torto, gente. É você que colocou aquele trabalho para secar como não devia, tá? Que nem aqui as minhas pecinhas, quando eu já eu bato na máquina, tá? Na máquina eu bato todos eles juntos. Mas bateu na máquina, eu coloco para secar tudo no chão. Porque eu já tiro para lá, para lavar quando tô limpando tudo. Então, tô limpando, põe para lavar. Hora que acabou de bater, você já põe para secar no próprio chão, tá? A minha mãe, ela coloca para secar, gente, em cima de uma mesa que ela tem no quintal. E aí o tapete vai secar, gente, direitinho, porque se você colocar no varal pendurado de qualquer jeito, gente, ele vai sim ficar torto, tá? Então, por isso eu gosto de mandar esses cuidados com crochê, que é para cliente também ter noção do que ela pode, do que ela não pode fazer, tá? Para depois não correr o risco de falar assim, ah, foi o seu trabalho que foi mal feito e a peça está assim toda danificada. Mas não é não, tá, gente? A pessoa que tem que cuidar também das suas coisas. Eu vou deixar para vocês, gente, o link de onde vocês encontram tudo isso daqui que eu uso para fazer as minhas embalagens no vídeo também, tá? Aqui embaixo do vídeo. Gente, são baratinhos, tá? Que nem cartõezinhos de visita, vocês compram 500 por um preço muito em conta, tá? Então vale a pena você fazer assim. A mesma coisa a embalagem também, não é coisa assim tão cara que fala, nossa, eu não consigo. Consegue, mas se você tá começando, gente, priorize o que você vai investir, tá? Mas conseguiu investir nas suas embalagens, gente, invista, porque vale muito a pena, tá bom? Então, vou começar aqui embrulhando com vocês, gente, esse nosso joguinho de passadeira, que é o joguinho, né, modelinho econômico da Luiza Deluxe, que ficou super lindo, tá? Então, esse joguinho de passadeira, a gente tem 2 tapetinhos. Os tapetinhos que eu falei que eu achei que ficou meio pequeno, tá? Que ficou 64 por 48. Mas eles ficaram, gente, lindos, tá? E quase que deu para ser confeccionado esse joguinho inteiro, gente, com 1 quilo de barbante. Eu só não consegui fazer com 1 quilo de barbante porque eu quis aumentar uma carreira para ele ficar um pouco maior. Porque se eu não tivesse aumentado essa carreirinha, gente, teria dado para fazer sim com 1 quilo de barbante. Mas eu falei, não, vou aumentar sim essa carreirinha para ele ficar um pouquinho maior, tá? E aí ponho o meu cheirinho para estar entregando para cliente bem lindo, né? E bem cheiroso. E aqui, ó, gente, é a nossa passadeira. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa passadeira para mostrar para vocês. Ela ficou grande, tá, pessoal? Ela ficou, ó, com aproximadamente 1,20 m, tá? Então, a passadeira já ficou um tamanho ótimo, tá? Um tamanho bom, mas ficou com 48 também de largura, tá, gente? E essa pecinha que você coloca no chão, gente, ela fica, tá? Ela se assentou super bem. Então, passando aqui cheirinho, a gente passa o cheirinho, gente, ele vai exalando, né, pela casa inteira. Agora, eu só quero ver para dobrar essa passadeira aqui na bancada. Porque, gente, ela é feita, como a gente costuma falar, de ponto filé, né? O que é aquele ponto filé no crochê? É quando a gente faz ponto alto com correntinha, tá? Então, costuma chamar de ponto filé. E aí vai formando os desenhos. Então, por isso, ela acaba ficando um pouco mais molinha, tá? E também porque eu fiz no fio 6. Esse modelo, gente, fazer ele no fio 8 também, eu acredito que ele fique bem bacana, tá? Porque ele vai ficar um pouquinho mais estruturado, tá? Mas no fio 6 também tá com caimento, gente, super lindo. Como eu fiz em cor única, gente, foi a primeira vez que eu fiz, eu resolvi colocar um precinho bem bacana nessa peça, tá? E eu acabei oferecendo ela na minha pronta entrega por R$ 109,90. Então, por isso também foi aquilo, né, gente? Foi postar e não dá nem tempo, tá? Porque postei, o povo já começou a vir atrás, já fechou a venda, né? E ficou gente querendo mais ainda essa pecinha, tá? Mas eu quero ver se eu faço mais. Se eu faço essa adaptação nos tapetes, tá? Para que ele fique um pouquinho maior. Para ficar um tamanho bem bacana, né? Para ver se eu consigo chegar nos 70 por 50 nos tapetinhos, tá? Que eu acho que é um tamanho padrão, né? Um tamanho bem bacana pra gente fazer as nossas peças. Então, eu coloquei aqui, ó, no saquinho de 35 por 45. Vou colocar, ó, as minhas 2 tagzinhas aqui. E vou colocar, gente, ó, um chaveirinho pra minha cliente, tá? Pra ela tá
recebendo esse mimo. Vou pegar, gente, um adesivo que eu esqueci de pegar aqui, ó. Que eu comprei também. Esse rolinho, gente, vem 500 adesivos, tá? Então, ele vem bastante. Vem escrito aqui, ó, feito à mão com amor, produto artesanal. Gosto bastante para estar lacrando, né, e fechando a nossa embalagem. Então, a gente aperta aqui, ó, tira todo o ar, dobra e coloca, né, essa nossa etiquetinha aqui, ó, que vai dar todo o charme especial para nossa pecinha, tá? Ó, coloquei aqui a etiquetinha e eu gosto, gente, de fechar esses ladinhos aqui, ó, colocando um pedacinho de fita também. E aí fica bem bonitinha a nossa embalagem. E a cliente, quando vê, gente, ela sente, né, o carinho, sente o amor, porque a gente, quando compra as coisas, a gente não gosta, gente, de receber tudo bem embaladinho, bem cheirosinho, bem bonitinho. Todo mundo gosta, né? Olha que lindo, gente, que ficou. Tudo bem embalado, bem certinho, bem bonitinho. Com certeza a nossa cliente, ela vai amar quando ela receber, tá? O outro, pessoal, ó, é esse tapetão aqui, que é o nosso tapetão abacaxi. Olha que lindeza, gente, que ele ficou. Ficou a coisa mais linda. Esse daqui, gente, videoaula é aqui do nosso canal. E eu produzi esse modelinho aqui com 2 fios. Esse daqui, ó, foi feito no fio de numeração 6, com agulha 3,75. E a videoaula, gente, eu confeccionei com a mesma agulha, né, 3,75 também. Só que eu fiz com fio 8, tá? E aí, gente, deu uma diferencinha no tamanho. Esse daqui, ele ficou com 80 centímetros de diâmetro. Já o outro ficou com 85. Pessoal, tô olhando para trás por quê? Gravei uma vez o vídeo, esqueci que tinha essas caixinhas aqui. Quando eu subi a cadeira, quebrou uma caixinha, tá? Então, agora eu fico meio esperto para não quebrar as minhas caixinhas aqui atrás. E aí, quando ela viu, gente, ela amou esse daqui na cor amarela. E ela também queria, gente, essa cliente, ela queria esse joguinho que eu acabei de embalar, tá? Esse joguinho de passadeira. Aí falei pra ela, ó, já vendi, mas se você quiser eu faço um pra você. Ela falou, ah, não, eu quero que você faça. Eu falei, você quer nessa mesma cor? Aí ela perguntou, tem amarelo igual do tapete? Falei, tem. Ela falou, não, então faz igual do tapete, que aí a gente já consegue usar, né, a mesma cor em vários ambientes da casa. Então, eu vou fazer um outro joguinho daquele, só que na corzinha amarela. E claro, né, pessoal, que se vocês não querem perder, vocês querem ver como que vai ficar esse joguinho que eu acabei de mostrar na cor amarela, e você não é inscrito no canal, já se inscreve, tá, gente? Vai aqui embaixo, aperta, né, no botãozinho inscrever-se, vem fazer parte aqui da nossa família. Outra coisa que eu peço muito pra vocês, gente, é que vocês interajam com o conteúdo. Deixa joinha, deixa comentário, fala como que é as vendas aí no seu cantinho, fala qual dessas pecinhas você mais gostou também, tá? Ripa o nosso vídeo. E se você puder se tornar membro, gente, você vai estar me ajudando bastante. Os membros, eles pagam uma quantia bem pequenininha por mês, só que com isso vocês têm acesso a tudo que eu faço aqui em primeira mão. Tanto os vlogs de produção eu libero primeiro para os membros, porque assim, cada vlog tem seu dia programado. Então eu já vou subindo tudo para o YouTube. Só que para os membros, gente, eu já deixo tudo liberado. E também tem acesso às nossas videoaulas em primeira mão, que nem essa videoaula aqui, ó. Os membros, eles viram e já começaram a fazer muito antes, tá? E aí, o mês que você ficar mais apertado, que não der para você continuar pagando, aí você pode deixar também de ser membro, que você consegue cancelar a sua assinatura, tá bom, gente? A gente fala do Seja Membro, tem pessoas que falam assim, ah, mas só fica pedindo para ser membro, ah, só fica pedindo pra gente gastar. Não é isso, pessoal. É que, por exemplo, pra gente gravar videoaula, pra gente fazer esse conteúdo aqui, a gente dedica o nosso tempo, né? E hoje em dia, gente, tudo que a gente faz, ele é, sim, vamos dizer assim, tem que ser valorizado. Então, se eu tô gravando a videoaula, se eu tô fazendo vlog, é para vocês também, tá? Para estar ajudando vocês. E aí, os membros, eles vêm como como alguém que reconhece esse nosso trabalho e vem nos ajudando, tá? Porque a gente não recebe esse valor inteiro do YouTube, tá bom? A gente recebe só uma partezinha. Por isso que é importante, quanto mais pessoas se tornarem membros,
mais a gente vai estar recebendo e assim a gente consegue dedicar mais o nosso tempo para fazer videoaula, para gravar vlog de produção, para trazer novidades para vocês também, tá bom? Então deixa eu aqui, ó, embrulhar o nosso joguinho. Colocar aqui, né, a nossa etiqueta. Gosto de prensar assim, gente, para estar tirando bem o ar dele, para ele ficar bem certinho, tá? Então, deixa eu pegar aqui uma etiquetinha para estar colocando. E essa etiqueta, gente, ela rende bastante, né? Porque vem 500 etiquetas, então a gente consegue prender muita coisa, né? Tomara que a gente consiga fazer essas etiquetas, né? Vencer elas rápido, né? Que aí significa que a gente está vendendo bastante. Mas senão a gente vai aqui, ó, colocando nos nossos produtos. E vou prendendo também com um durexzinho pra ficar bem bonita a nossa embalagem. Olha aqui, gente, coisinha mais linda que ficou essa embalagem. Perfeita, né? Agora, pessoal, vou embrulhar o nosso jogo de passadeira Josi, ó. Olha que lindo, gente, os nossos tapetinhos. Eles ficaram simplesmente, ó, perfeitos, tá? Usei aqui nos nossos tapetinhos, gente, para fazer as flores, ó, tá dobradinho, ficou meio marcadinho. Cor coral, tá? Aqui é o verde gramado. Tem aqui o fio peludinho, gente. Esse é o fio franjas, não é o decore luxo na cor vermelha. E trabalhei no vermelho com bege, gente. Ficou a coisinha mais linda. Então, eu vou estar embrulhando 2 tapetinhos juntos. E depois a nossa passadeira com um tapetinho, tá? Porque eu não vou conseguir colocar todos eles na mesma embalagem, porque mesmo a maior não vai caber a passadeira e os 3 tapetinhos, ainda mais, gente, porque é fio peludinho, então aí que não dá mesmo, ó, o outro tapetinho, olha que lindeza, gente. E eu gravei um vídeo para vocês onde eu mostro uma produção que eu fiz desses tapetes, gente, desse jogo de passadeira. Na verdade, eu fiz 4 jogos, tá? Fiz o vermelho, o amarelo, o bordô e fiz também, gente, um azul. Inclusive, pessoal, tô falando aqui de embalo e fala. Se vocês gostarem de alguma pecinha, quiser, gente, para vocês, eu deixo aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp, tá? Manda mensagem para mim, a gente calcula o valor do frete, tá? E eu envio, gente, para todo o Brasil, tá bom? E também, se vocês gostarem de várias pecinhas, quiserem montar um kit para revenda, também conversa comigo, que dependendo da quantidade de pecinhas que vocês pegarem, a gente consegue fazer um desconto bem bacana, tá? No último kit que eu vendi, gente, eu consegui fazer um desconto para minha cliente de R$120, tá? Então, ó, é um descontão muito grande que, claro, ela vai tirar, né? Ela vai conseguir fazer um bom lucro para ela a partir desse joguinho que ela levou, tá? Então, vamos embrulhar aqui os 2 tapetinhos. Gente, outra coisa que eu falo sempre, né, nos meus vídeos de embalo e fala, é que eu amo embalar as minhas peças. Por quê, gente? Porque significa que o nosso trabalho, né, chegou ao final da sua produção. Porque quando a gente começa a fazer lá as nossas flores catavento, eu falo, quando a gente trabalha com encomenda, a gente já sabe certinho para onde aquele joguinho vai, né? Qual vai ser o dono, né? Quem vai ser de onde vai chegar aquele joguinho. Agora, quando a gente trabalha com pronta entrega, a gente não sabe, né? Onde vai chegar, se a gente vai conseguir vender rápido, se vai demorar. E aí, quando a gente chega nessa parte de estar embrulhando as nossas pecinhas, a gente fala, gente, conseguimos chegar no nosso produto final, né? Na verdade, chegar no consumidor da nossa pecinha. E aí, esse joguinho, ele vai para casa de alguém, né? Vai deixar um lar mais enfeitado, mais bonitinho, né? Mais decorado. Então, eu fico super feliz quando eu consigo finalizar essa venda, quando eu consigo finalizar a minha pecinha e chegar, né, no cliente final das nossas embalagens. Olha que lindo, gente. Aqui eu pus 2 tapetinhos. Eu não pus o mimo nesse, porque eu vou deixar para pôr o mimo aqui nesse daqui junto com a passadeira. Aqui é outro tapetinho, tá, gente? Igual aquele. Deixa eu passar aqui o meu cheirinho. Esses tapetinhos aqui, gente, eles estão um pouquinho amassados, porque faz tempo que eu fiz eles, tá? Na verdade, esse joguinho vermelho foi o primeiro
joguinho que eu fiz. E quando eu fiz esse joguinho, gente, foi a partir dele que eu resolvi gravar a videoaula do jogo do modelo Josi, tá? Inclusive, a partir dele, eu fiz modificações, tá? Para chegar na pecinha e na videoaula final, porque aí depois da videoaula final eu gravei na corzinha amarela. Deixa eu tentar pôr a minha peça sobre a bancada, não vai caber, gente, porque tá meio grande, mas agora a gente vai dobrar, tá? Mas é assim mesmo, gente, a gente, ó, vai gravando, vai dobrando, por isso que eu falo, pessoal, vocês têm que valorizar quem faz vídeo pro YouTube, gente, porque fazer vídeo não é fácil, viu? Olha, as pessoas acham que é só pegar o celular, ligar a câmera e começar a gravar, mas não é bem isso não, viu? Você tem que preparar tudo, aí você começa a gravar, não dá certo, você volta de novo, aí você grava, você vai ver, cortou pedaço do vídeo, tá faltando capa. Gente, é perrengue, viu? Mas eu falo, eu gosto muito, então eu gosto bastante de estar gravando, de estar trazendo conteúdo para vocês, tá? E escrevam para mim nos comentários, gente, vocês gostam dos meus vídeos? Às vezes, gente, tem alguma sugestão, alguma dica, né, que vocês queiram ver nos vídeos, escrevam também, tá? Porque eu falo, gente, todos os comentários, quando são feitos com educação, né, com respeito, eles são muito bem-vindos. Porque tem aqueles comentários que vêm sem educação, gente, que vem com falta de respeito. Esses eu excluo, tá? Eu falo, as pessoas querem xingar, querem brigar, a gente pode xingar, pode brigar, que eu excluo o comentário. Eu não fico batendo boca com ninguém em rede social. Porque muitas vezes as pessoas vêm e escrevem assim, ai, fala demais. Gente, é um vlog. O que é um vlog? É algo que eu tenho que falar e trazer dicas para vocês. Porque se for para eu ficar mudo aqui e vocês ficarem me olhando mudo, o que isso vai acrescentar para vocês? Não são aqueles vídeos de ASMR, eu acho que ficam fazendo assim barulhinho, né? Que ninguém fala nada. Não, gente, é um vlog. E o vlog, ele é falado. E a gente tem que falar para quê? Para as pessoas aprenderem, para levar informação para as pessoas. Porque se a gente não falar, como que a informação vai chegar? Não vai chegar, né? E aí, quando vem, então, esses comentários sem educação, sem respeito, eu apago. Não perco meu tempo, não. Não bato boca com ninguém. E eu falo assim, quer ver, vê, não quer ver, não vê. Ninguém é obrigado a fazer nada. E eu não sou obrigado a ficar vendo comentários sem educação no meu canal. Não gostou, gente? Por que tá assistindo, não é? Mas claro que se vocês tiverem, gente, sugestões, opiniões, tá? De coisas que vocês querem assistir, de modelinhos que vocês querem ver, pode deixar no comentário. Mas é tudo que eu falo, gente. É a forma como a gente fala com as pessoas, tá? É a maneira como a gente lida com as pessoas. Porque tem pessoas que falam, não falam nem bom dia pra gente. Chega já. Ah, eu quero isso, isso, isso. Não é assim. Ah, eu quero uma videoaula dessa daqui. Ah, eu quero que você faça. Gente, não é desse jeito. Porque eu quero tanta coisa e não tenho. Por que a pessoa acha que porque ela quer, ela vai ter? Não vai ser desse jeito. Olha aqui, gente, coisinha mais linda que ficou, ó. Agora aqui eu pus o mimosinho, pus os cartõezinhos de visita. Então já tá tudo muito bem embaladinho pra chegar, né, pras nossas clientes. E quando elas vêm, gente, essas pecinhas lindas, eu tenho certeza que elas vão amar. E com certeza, gente, elas vão voltar. Porque, ó, todas essas pecinhas aqui, ó, são de clientes que já são clientes aqui do ateliê. Isso mesmo, as 3 que compraram, já compraram de mim outras pecinhas. Gente, isso mostra o quê? Que elas gostaram do nosso trabalho e que por isso, né, elas estão voltando, tá? A comprar com a gente. Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse. E claro que eu espero de coração que eu tenha motivado vocês a estar produzindo as suas pecinhas, deixa eu pôr isso aqui também pra cá, a estar fazendo o seu trabalho, tá gravando, né, se você tem canal, tá divulgando, né, se você tá com pecinhas paradas aí pra vender. Gente, o que a gente não pode é desistir, tá? Desistir jamais. Sempre corra, sempre lute, sempre vá em frente, porque uma hora você vai conseguir vender sim a sua produção, assim como eu tô conseguindo vender por aqui. Tem época que a gente não vende nada, mas tem época, gente, que vai saindo uma produçãozinha atrás da outra. Então, enquanto a gente não vende, o que a gente faz? A gente produz para estar abastecendo os nossos estoques. Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado.
informações que eu trouxe no vídeo estarão na descrição. Meu WhatsApp, caso vocês se interessem por alguma pecinha e queiram comprar. Link do Seja Membro, se você quiser me ajudar aqui no meu cantinho se tornando membro, você será muito bem-vindo. Vou deixar minhas redes sociais, Instagram e Facebook, para quem não me acompanha, tá vendo tudo que eu tô produzindo lá por tempo real, tá bom? E vou tentar deixar para vocês as videoaulas também, para quem quiser confeccionar esses modelinhos. E quer comprar alguma dessas coisinhas que eu usei para fazer as minhas embalagens, vocês também encontram um link aqui no nosso vídeo, tá bom? Agora sim, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Ó, um beijão para todos e fiquem com Deus.